Apresentaremos o trabalho sobre tratamento de resíduos sólidos não orgânicos da Ecovila. A abordagem desse assunto se faz necessária, pois resíduos são gerados em todo tipo de sociedade. É importante que esta saiba como descartá-los de maneira adequada para minimizar os danos que estes causam no meio ambiente à sua volta. A base dessa redução de impactos é chamada de Plano 5R, que consiste em uma série de ações que reduzem a geração de resíduos. Para alcançar a sustentabilidade, as 5 ações necessárias são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar busca a reflexão, desde o processo de produção dos produtos consumidos até o descarte destes, mudando os hábitos para que se tornem mais sustentáveis. Recusar consiste em optar por empresas que se preocupem com o meio ambiente durante sua produção, incentivando aquelas que não têm tais práticas comecem a adotá-las. Reduzir pode ser entendido como consumir materiais de longa vida útil ao invés dos descartáveis e minimizar os desperdícios de recursos. Reutilizar trata sobre a utilização de produtos que seriam encaminhados para o lixo, mas ainda possuem utilidade e não precisam ser descartados. Reciclar reintegra materiais que são muitas vezes considerados sem uso, transformando-os em novos objetos ou materiais. Compostar é uma maneira de lidar com os resíduos orgânicos, que são degradados por micro-organismos e formam um material muito rico em nutrientes e fértil. Para iniciarmos o Plano 5R na Ecovila, é essencial que seja realizado um projeto de educação ambiental aos moradores, ressaltando a importância do plano para o meio ambiente e para as futuras gerações. Esta conscientização será intermediada por palestras que terão como objetivo apresentar o Plano 5R detalhadamente e expor os prós e contras do projeto, desde os planos de incentivo que a comunidade receberá por suas atitudes positivas, aos hábitos ruins que terão de abrir mão. Por fim, as palestras deverão apresentar instruções aos moradores de como prosseguir com o Plano 5R e, por último, mas não menos importante, como criar hábitos e rotinas de separação e reciclagem dos resíduos gerados. Para fixar os conceitos envolvidos no Plano 5R, serão distribuídos folhetos que contêm as principais características do plano: reduzir, reutilizar, recusar, reciclar e repensar. No folheto também constará instruções para o descarte e coleta seletiva. Cada morador será responsável por separar o seu lixo de acordo com suas características. Assim serão separados os materiais não orgânicos dos orgânicos e os não recicláveis dos recicláveis. Pilhas e baterias, óleos e aparelhos eletrônicos devem ser separados e enviados para seus respectivos destinos. Para o acondicionamento dos resíduos, o lixo deverá ser compactado e ficar dentro de sacos existentes, de preferência biodegradáveis e identificados pela cor correspondente a cada material, e armazenado em local fechado, ao abrigo de sol e chuva até o dia da coleta. Para o descarte adequado, serão disponibilizados na vila contentores seletivos em locais estratégicos para fácil e rápido acesso aos moradores. A vila deverá se cadastrar em um programa de coleta seletiva semanal, de modo que os materiais devidamente separados sejam remanejados da vila para locais específicos que prosseguirão com a reciclagem do produto. Os contentores disponibilizados para o descarte seletivo deverão ter as cores correspondentes a cada material, sendo azul para papel, verde para vidro, vermelho para plástico, amarelo para metal e marrom para resíduos orgânicos. Alguns cuidados que devem ser tomados. As embalagens plásticas que contêm líquidos ou alimentos precisam ser lavadas e colocadas no lixo reciclável sem tampa. Vidros também precisam ser lavados e, se estiverem quebrados, precisam ser separados em caixas de papelão ou envoltos em jornal para não ferir o coletor. Já os metais, como latas de alumínio, precisam ser prensados sempre que possível. Por fim, os papéis não podem ser metalizados e precisam estar secos, e as caixas de papelão precisam ser desmontadas. Iremos fazer uma breve análise dos materiais que serão reciclados. A reciclagem dos metais é uma atividade bastante eficiente, pois o metal pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder as suas propriedades. Um exemplo de reciclagem de metal é a reciclagem das latinhas de alumínio. O alumínio é um metal 100% reciclável em número ilimitado de vezes. Quando se recicla o alumínio, são economizados 95% da energia que foi necessária para produzi-lo da primeira vez. Além disso, a reciclagem do alumínio desvia o caminho das milhões de latinhas que se tornariam resíduos e demorariam de 200 a 500 anos para serem degradadas, para uma produção que as tornarão úteis novamente. Fizemos um cálculo levando em conta o valor do quilograma do alumínio e quantas latinhas são consumidas por mês pelos moradores. Conseguiremos arrecadar em média R$ 167,
valor que será destinado à caridade como forma de incentivo à reciclagem. O papel é produzido através da celulose de determinados tipos de árvores. Apesar do período de decomposição do papel ser bem menor quando comparado com o de outros resíduos, cerca de 6 meses, quando reciclamos o papel ou compramos papel reciclado, estamos contribuindo com o meio ambiente, pois árvores deixaram de ser cortadas. Sendo assim, é de extrema importância que haja a reciclagem desse material e que os moradores da vila optem sempre pela compra de papel reutilizado. O vidro reciclado passa por processo industrial de derretimento para a fabricação de novos produtos, na maior parte das vezes embalagens. Vidros reciclados são misturados com matéria-prima nova e, em média, as garrafas de vidro são compostas em cerca de 60% de vidro reciclado. O vidro pode ser reciclado várias vezes, o que diminui a retirada de matéria-prima da natureza. Sendo assim, é de extrema importância que haja a reciclagem do vidro, que demora mais de 1000 anos para se decompor, na vila. O plástico é um tipo de resíduo preocupante, afinal está presente em quase todos os produtos básicos do dia a dia e demora cerca de 500 anos para se decompor. Quando descartado de maneira incorreta, pode resultar em diversos danos para a natureza, como é bastante visto atualmente nos oceanos. Os moradores da vila devem ser incentivados a reduzir o consumo do material, tomando atitudes como o uso de sacolas biodegradáveis, uso de copos e canudos reutilizáveis para não precisarem usar descartáveis, uso de produtos a granel ou com embalagens de vidro, papel e papelão, e o uso de jornal como saquinho de lixo de banheiro, por exemplo. Um exemplo de plástico bastante consumido por todos são as garrafas PET, que podem ser utilizadas dentro da vila em várias áreas. Na bioconstrução, pela sua alta resistência, podem ser trituradas e usadas para a produção de tijolos e blocos. No aproveitamento de água, a garrafa PET pode ser utilizada na construção de um pluviômetro artesanal. Preparamos atitudes para auxiliar a reciclagem dos moradores da vila. Oferecemos para cada moradia lixeiras de coleta seletiva. Para cada morador, 2 sacolas reutilizáveis e também disponibilização de coletores para depósito de óleo usado e de lixo eletrônico, além de containers espalhados nas áreas comuns para descarte do lixo separado. E por final, áreas feitas através da bioconstrução com garrafas PETs para ou lazer ou agricultura. Quais são as vantagens da reciclagem para a vila? Primeiramente, conservará o meio ambiente. Depois a gente pode pensar na renda extra dos moradores através do artesanato, a economia com materiais de construção, com fertilizantes e outros produtos associados à agricultura, e a renda sobre a venda de materiais que podem ser reciclados. Bom, como vimos anteriormente, a importância da reciclagem e o descarte correto dos materiais e como isso seria aplicado no nosso ambiente, nós vamos relacionar com possíveis alternativas de lazer para a nossa ecovila. A primeira ideia seria uma oficina para crianças. Essa oficina, as crianças seriam educadas desde cedo a criar seus próprios brinquedos, utilizando materiais sustentáveis, materiais que temos em casa, como por exemplo a criação de bonecos e bonecas feitos de garrafa PET, tampas de garrafa e fios de barbante. Uma outra alternativa seria a criação do chamado jogo de encaixe, feito de caixa de papelão e alguns pedaços de fita. Nesse jogo as crianças inserem diferentes formas geométricas, ambas alternativas utilizando materiais bem comuns. É claro que as alternativas são muitas para a criação desses brinquedos, mas só realmente para ilustrar o que poderia ser feito, até mesmo voltado para a educação e a introdução do conceito de sustentabilidade para elas. Uma outra alternativa também, agora não só para as crianças, mas para jovens, adultos e idosos, seria introduzir parques sustentáveis utilizando materiais em que o seu descarte incorreto causaria algum tipo de prejuízo para o meio ambiente. Aqui nós temos 2 exemplos reais. O primeiro seria um parque feito de pneus velhos desgastados, alguns pneus deitados, cortados, enfim. Esse exemplo ocorreu no município de Ingazeira, no estado de Pernambuco, e realmente é um parque ao ar livre, onde as pessoas podem se sentir à vontade para ir e usufruírem como bem preferirem. Uma outra alternativa seria a criação também de um parque muito similar, porém com árvores reflorestadas. Umas alternativas aí utilizando materiais
de uma forma sustentável e envolvem ali também todas as idades, não só as crianças. Então, dessa forma, nós traríamos algumas alternativas para que ocorresse o lazer na Ecovila. Por fim, falaremos dos conceitos de ecologia abordados em nosso trabalho. O ciclo de vida de um produto é um conceito muito importante que engloba todas as fases pelas quais um produto passa, desde o momento da extração da matéria-prima até o seu descarte. Dessa forma, é de suma importância acompanharmos todo esse processo, para que possamos analisar do ponto de vista da sustentabilidade se o produto segue nossas exigências ou não. Partindo disso, vale ressaltar a importância da prática dos 5 R's e lembrar a todos que o primeiro comportamento esperado pelos habitantes da vila é o de recusar os produtos que tenham alto poder de destruição do meio ambiente, e apenas a partir daí seguirmos as demais estratégias de reutilização dos materiais, visando sempre a redução da quantidade de lixo produzido. Porém, apesar disso, temos que ter ciência que o descarte de forma displicente causa um efeito muito negativo em relação à preservação do meio ambiente. Portanto, é preciso termos políticas de coleta seletiva a fim de aliviar os aterros sanitários e lixões, já que grande parte dos resíduos sólidos gerados poderão ser reaproveitados em um próximo momento.